Aleluias, aleluia, Jesus. Te agradecemos por teu amor, Jesus. Te agradecemos por tua graça, meu Deus, que tem nos alcançado. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é gracioso em sua essência. É gracioso, meu Deus, em sua existência, Pai eterno. Nós oramos nesse momento, meu Deus, pedindo que o Senhor fale conosco através da palavra. Que o Senhor venha tocar no nosso profundo, no profundo do nosso coração, no profundo da nossa alma. Que possamos reconhecer, Senhor Jesus, que Tu és o Deus que nos amou. Tu és o Deus que pagou o preço total pelos nossos pecados. Por isso, livres estamos aqui, Senhor, livres do pecado, livres da morte, livres da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, abençoe os teus filhos, fale a tua igreja nesse momento, comunique a tua palavra através do teu Espírito Santo. Eu oro, meu Deus amado, no nome de Jesus, e te peço graça. Amém. Graças a Deus. Os amados podem tomar seus lugares. Quero mais uma vez falar para vocês que é muito bom estar aqui, contar com a presença de vocês e desejar que o Senhor fale poderosamente aos seus corações. Eu quero compartilhar aqui um texto das Sagradas Escrituras em João, capítulo 3, versículo 16. É muito conhecido esse texto. Eu quero compartilhar com vocês, para a gente pensar um pouco nesta manhã, no amor de Jesus. João capítulo 3, irmãos, o versículo 16, diz assim, texto de João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês está na primeira carta do mesmo apóstolo, primeira carta de João, capítulo 3, também o versículo 16. Esses textos têm semelhança grande entre eles. Primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 16 nos diz dessa forma. Versículo 16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pensar nesses textos da Escritura Sagrada, irmãos, é pensar na maior revelação e declaração de amor já realizado em todos os tempos. Essa declaração foi realizada em Jesus, em sua própria vida. Cristo morreu em nosso lugar, diz a Escritura. E Cristo também ressuscitou dos mortos, diz a Escritura. Diz a Escritura que o Cristo que foi morto, o Cordeiro que foi imolado, hoje vive para a glória de Deus. Hoje Ele está assentado à destra de Deus. E isso anima o nosso coração. Isso anima a nossa fé. Você está feliz no Senhor nesta manhã? Eu tenho certeza que Ele falará ao teu coração. O tema da nossa série, irmãos, é a seguinte: Jesus, o nosso exemplo. Amém? Jesus, o nosso exemplo. E hoje falaremos justamente que Jesus é nosso exemplo de amor. Jesus é o nosso exemplo de amor. Ensinar que Jesus é o nosso referencial de amor a ser seguido é motivo de honra para qualquer pessoa, principalmente para aquelas que compreendem esse amor gracioso, porque o amor de Jesus é gracioso. E por que motivo de honra
é falar do amor de Jesus. Entre os muitos motivos que existem, eu quero destacar aqui alguns. Porque o amor de Jesus é verdadeiro. O amor de Jesus é profundo. O amor de Jesus é incondicional. O amor de Jesus é autossacrificial. E o amor de Jesus também é inclusivo. O amor de Jesus é o ágape de Deus para nós. Amém, igreja? É o ágape de Deus para nós. Não é preciso ser nenhum teólogo para perceber a dimensão, mesmo de forma rasa, do amor profundo de Jesus, que um dia foi exposto por nós, no pior lugar possível, para realizar a maior obra que já esteve disponível sobre a face da terra, sobre a vida de toda a humanidade. Se nós pudéssemos escolher, Jerusalém não seria o palco da morte de Jesus. Mas aprove o Senhor que foi dessa forma. Aprove Deus que foi dessa forma. Aprove o Senhor esmagá-lo naquele lugar horrendo, para nos proporcionar vida eterna. Para nos proporcionar vida sem fim. Vida sem fim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora, por causa do pecado. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E Jesus Cristo veio fazer essa grande operação. Jesus Cristo veio operar esse grande milagre. Jesus é o nosso exemplo. É isso que eu quero pensar com vocês. Se existe alguém o qual devemos imitar, chama-se Jesus. Ele é o nosso referencial modelo de amor. Ele é o nosso referencial modelo de humildade. Ele é o nosso referencial modelo de obediência, de compaixão, de servo, de caráter, de perdão, de autoridade e de amigo. São esses os temas que nós estaremos trabalhando durante esse mês de abril. E é um privilégio querer ser parecido com Cristo. Cristo é o verdadeiro exemplo de todos, em todos os aspectos. É o âmago desse amor. Ele é o âmago desse amor, e ele é demonstrado a prova do seu sacrifício, a expressão do seu sacrifício, no ato do seu sacrifício. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta manhã, irmãos. A primeira lição que eu quero compartilhar, para que a igreja reflita comigo e pense comigo nessa obra redentora, é a seguinte: a despeito de não merecermos, Cristo nos dá a sua vida. Amém, irmãos? Eu e você não merecemos, mas Ele nos dá mesmo assim. É possível que algumas pessoas interpretem o João 3,16 e a primeira carta de João, capítulo 3,16, de forma filosófica, de forma romantizada. É possível que alguém olhe para o texto de João 3,16 e fale: é apenas uma declaração de amor que alguém pode fazer, que alguém pode realizar. Porém, nós vemos aqui, em ambas as citações, o amor de Deus sendo revelado. Aqui nós vemos também a justiça de Deus sendo revelada. Aqui nós vemos também a ira de Deus, a ira santa de Deus sendo revelada. Alguém deve ser alvo do desferir da ira de Deus, e esse alguém foi o próprio Filho de Deus. Esses textos basicamente tratam da mesma mensagem, do mesmo amor, da mesma compaixão, da mesma graça. E o apóstolo, ele vai dizer o seguinte: olha, nisto conhecemos o que é o amor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. O evangelista vai dizer também, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. O mundo aqui são as pessoas.
Como a Bíblia nos apresenta o seu amor, fica muito claro na Escritura Sagrada que o amor oferecido não é como Aurélio descreve, um sentimento, uma afeição, até que faz parte do amor exposto por Jesus. O amor que João expressa aqui nesse texto sagrado é uma pessoa. O nosso amor tem nome, irmãos. O nosso amor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso amor, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas mude de vida, tenha vida sem fim, tenha vida eterna. Alguns estudiosos dizem que a expressão tal maneira de João 3,16 expressa a imensidão do amor de Deus, que é incapaz, qualquer ser humano é incapaz de alcançar para defini-la. Por isso a expressão tal maneira, a forma que ele demonstra esse amor, esse grande amor, é imensa, é imensa. É impossível que a gente procure ou arranhe a superfície desse amor com toda a nossa capacidade. A forma que ele demonstra esse amor para nos resgatar é doando a sua própria vida por nós. Por isso, a afirmação teológica, existe uma afirmação teológica santa, divina aqui, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz: olha, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. A nossa salvação parte do pressuposto, irmãos, de que Deus entregou seu Filho amado. Nós não a conquistamos na nossa força, nós não a conquistamos porque somos dizimistas, porque congregamos, porque ofertamos. A nossa salvação nós não conquistamos porque cumprimos um boletim da igreja. A nossa salvação foi conquistada por uma pessoa e foi doada gratuitamente a cada um de nós, através da obra redentora de Cristo Jesus, porque Cristo se deu na cruz do Calvário por nós. Parte do pressuposto de que Deus entregou o seu Filho amado para que livre e espontaneamente doasse a sua vida por nós, morrendo em nosso lugar, pagando preço total por causa dos nossos pecados. Essa mensagem divina leva-nos a uma reflexão de como estamos valorizando o sacrifício de Jesus, de como estamos vendo, apreciando o sacrifício do Senhor Jesus, porque somente foi através da obra redentora dele na cruz do Calvário, foi através dessa obra que fomos alcançados por Deus, foi através do sangue do Cordeiro Pascal que fomos gerados em Deus para uma viva esperança. Foi através, irmãos, da redenção, a saber, Cristo nos comprando para Deus com seu amor total, sacrificial, que nos trouxe de volta ao Pai. Foi através da morte substitutiva de Cristo na cruz que Ele nos tornou livres da condenação do pecado. Hoje nós respiramos graça, hoje nós respiramos amor, hoje nós respiramos vida eterna por causa da obra redentora de Cristo. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi imolado, mas ao terceiro dia, como a nossa irmã falou, Ele ressuscitou. Ele produziu vida em nós, irmãos, Ele produziu vida em nós. E hoje, quando Jesus, o nosso exemplo, olha para nós, hoje quando a pessoa do Pai olha para nós, Ele nos consegue, Ele consegue nos enxergar, sabe, vestidos em uma nova veste, graças a Deus. Ele consegue nos enxergar, irmãos, vestidos em roupas limpas,
graças a Deus, porque o pecado não nos domina mais, o pecado não está dominando a nossa mente mais, não está dominando os nossos dias, o pecado não nos orienta mais. Agora o favor de Cristo nos alcança e nos coloca de pronto no caminho da santidade. Hoje nós estamos livres no caminho da salvação, graças a Deus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Diz o evangelista João, capítulo 4, do 9 ao 10, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, declara o apóstolo, não em que nós mesmos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, graças a Deus, graças a Deus. Você pode falar que é livre no Senhor Jesus, você é livre no Senhor, não há mais condenação para nós. O preço pago foi total, a dívida foi cancelada. Deus nos traz de volta através do seu Filho para a sua presença. Hoje eu posso adorar, hoje você pode adorar o nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. A despeito de não merecermos, irmãos, e de não reunirmos condições, Cristo nos capacita a amar. Nós somos alcançados pelo amor. E hoje Cristo, através do seu sacrifício, nos capacita a amar. Tem pessoas que amam aqui nesta sala, nesse ambiente, amém? Diante do texto exposto, fica muito claro que amar passa por um processo de abnegação e altruísmo. Reflita comigo. Perguntei há pouco que aqui tinham pessoas que amavam, e nós respondemos que sim, graças a Deus. Nós não amamos porque gostamos de amar, nós amamos porque alguém amou a gente e nos ensinou a amar. É duro amar, irmãos, é duro. Às vezes lágrimas são arrancadas dos olhos por a gente querer amar. É duro amar, é duro se colocar no lugar do outro, sofrer a dor do outro, sentir a angústia do outro. A demonstração do amor de Jesus por nós foi além das mensagens pregadas por Ele. Apesar das mensagens de Jesus trazer a sua pessoa como grande presente, Ele fez algo ainda mais profundo que isso. As mensagens que foram pregadas durante o período de mais ou menos 3 anos, Ele vai dar prova em conteste que não ficou apenas no discurso de Jesus. Isso prova o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos amou. E a cruz fala sobre isso. A cruz deixa muito claro isso. O apóstolo, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: mantenhamos o olhar firmes em Jesus. E ele vai dizer, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Pense comigo. Por causa da alegria que o esperava, Jesus, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Além do discurso de Jesus, irmãos, além do discurso de Jesus, Ele prova em sua própria carne como Ele nos ama. Ele deu a sua vida ali. Paulo vai dizer que por amor a Jesus também precisamos colocar o nosso corpo em esmurro. Devemos colocar o nosso corpo sobre prensa do divino, sobre prensa de Deus. E aqui ainda mais, irmãos, o texto vai dizer, a Escritura vai narrando para a gente como se deram essas coisas. E aqui falando, parafraseando aqui, os 3 dias que para muitos chegaram a duvidar, e que Jesus era apenas um impostor, e que não iria ressuscitar, porque havia essa crença também, apesar da desconfiança, esses dias estavam chegando ao fim, porque a profecia falava o seguinte, que Jesus iria ressuscitar, e Jesus pregou sobre a sua ressurreição. Jesus falou que Ele era a ressurreição e a vida, e Jesus deu prova em conteste disso, quando ressuscita,
Alguém depois de 4 dias, ali não foi trazendo um milagre. A tônica ali desse texto que narra o fato de Lázaro, não está sobre o milagre da ressurreição, mas está no poder de quem pôde ressuscitar, poder de Jesus Cristo, que ele tinha sobre a morte. E aqui, irmãos, é interessante, e o texto vai dizer o seguinte de Lucas, capítulo 24, ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 7, é necessário que o Filho do Homem seja traído, e entregue nas mãos de pecadores. E o texto vai dizendo, seja crucificado. E o que nos resta? A ressurreição. Graças a Deus. E o texto diz, ressuscite no terceiro dia. Amados, essa obra de Jesus garantiu a nossa transformação de vida. Hoje amamos uns aos outros. Hoje amamos uns aos outros. Hoje conseguimos suportar uns aos outros através do amor de Jesus revelado na cruz. Por isso nós olhamos e podemos falar, Ele é o nosso exemplo. Se faltar essa compreensão, comprometerá toda a vida de relacionamento que devemos ter com Ele. Devemos ter com Ele. O amor de Deus, irmãos, é demonstrado ao próximo à medida o quanto estamos dispostos a lutar por Ele. A lutar por Ele. Se você não quer pagar preço algum, é só não amar. Se você não quer gastar tempo com seu irmão, não quer ajudá-lo, não quer que ele alcance o mesmo que você alcançou, é só não amar o seu irmão. É só não amar. Doar a vida, aqui, irmãos, olha só, doar a vida não é morrer pelo nosso irmão. Sabe por quê? Porque Jesus já fez isso. Jesus já morreu na cruz, graças a Deus por isso. Eu não preciso mais morrer, você não precisa mais morrer pelo seu irmão. Doar a vida, irmãos, é estender as mãos para ele, é encorajá-lo, é se alegrar quando houver festa, é chorar com ele quando houver tristeza também, é demonstrar forças e dar forças quando ele está parando e não pode mais continuar a sua luta. Porque a mensagem do Evangelho está indo mais além. E o mais importante aqui, irmãos, que o texto quer para nós é o seguinte: é que a gente abra a porta para que as pessoas sejam também impactadas por esse amor de Jesus Cristo. Por esse amor de Jesus Cristo. E aqui, meu querido, Deus lutou por nós ao enviar seu Filho ao mundo. Deus lutou por nós para nos resgatar do domínio das trevas, para nos transportar para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz. E Cristo Jesus obedeceu isso muito bem. Diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, disse o evangelista Paulo aos irmãos de Colosso. Agora todos nós somos desafiados a amar, mas como nós somos desafiados a amar? Pregando o evangelho de Jesus Cristo, pregando o amor de Jesus às pessoas, e isso é dar vida, isso é causar vida através da mensagem da salvação, através da mensagem da salvação. E essa missão não é apenas do pastor, ela não é apenas dos consagrados, não, essa missão é para todos. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo derramado ali no Pentecostes, diz a Escritura, que foi sobre todos que estavam ali. O Espírito Santo pousou sobre os apóstolos, o Espírito Santo pousou sobre as crianças que estavam ali, as mulheres, os homens, pousou sobre todos. E a partir dessa ação poderosa que o Espírito Santo realiza na vida da igreja, potencializando a igreja sai pregando o evangelho do reino de Jesus. Essa missão é de todos nós, é nossa missão.
Vejam só, irmãos, o que a palavra do Senhor fala. Sabe por que devemos pregar o evangelho? O próprio Cristo vai dizer: ainda tenho outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só povo. Isso é amor. Existem sim pessoas, elas ouvirão a minha voz, é Jesus que está chamando. Elas ouvirão a tua voz, é Jesus que está chamando. É Jesus que está convidando. A partir do momento que eu prego o evangelho, eu estou dizendo: recebemos mais um. O reino do céu recebe mais um. O reino da graça de Jesus recebe mais um. O sacrifício de Jesus alcançou mais um. Mais um. Foi isso que Jesus deu para a gente, essa missão, esse amor a ser revelado. E nós estamos aqui pregando esse evangelho de Jesus, pregando esse amor. Antes de Jesus subir aos céus, ele ordenou a sua igreja dizendo: então, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus vai falar: portanto, vejam só, ele vai dizer o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa missão é nossa, graças a Deus, essa missão é nossa. Talvez a gente não tenha compreendido isso ainda, talvez a gente tenha algumas dificuldades de compreender essa ordem de Jesus. Porque a igreja que se reúne no culto, talvez não seja a igreja que se reúna também nas casas, com o mesmo propósito. Sabe por que a gente se preocupa com a liturgia? Porque a liturgia tem que pregar o evangelho, o culto deve pregar o evangelho. E aqui nós pregamos, deve ser isso também no nosso lar, na nossa casa. Na nossa casa. Quando o apóstolo Paulo fala que o culto deve ser racional, ele não está falando de um modelo de culto onde as pessoas se reúnem apenas. Ele está falando de um modelo de vida, porque os sacrifícios que são oferecidos, o sacrifício sou eu, o sacrifício é você. O culto é de sacrifício. A gente acha que não há mais sacrifício. Não há sacrifício, irmãos. O sacrifício sou eu e a você. Todas as vezes que nós estamos pregando o evangelho, estamos fazendo culto para Jesus. Estamos fazendo culto para Ele. Não tem como a gente dizer que ama o irmão se a gente não prega, porque o amor não está realmente redomado apenas a nós. O amor, ele é abrangente. A morte de Jesus é universal, ela foi universal e ela continuará sendo universal. O amor de Jesus também é universal. A graça de Jesus é universal, ela é para todas as pessoas, graças a Deus. E eu quero te desafiar nesta manhã, elevar os teus olhos e a enxergar o tudo que o Senhor já fez por você. Porque por muitas vezes, de muitas maneiras, somos tentados a acreditar que ainda existe algo a ser feito. Às vezes somos levados e tentados a acreditar que Deus ainda vai fazer algo maior. Mas não é. O maior Deus já fez. O tudo Deus já fez. O que vem depois disso é graça, o que vem depois disso é misericórdia, o que vem depois disso é compaixão, porque nós não merecemos, todos nós sabemos que a obra da cruz foi e continuará sendo plena e perfeita para restaurar a raça humana, irmãos. Por isso nós trabalhamos nesta manhã que, a despeito de não merecermos, Cristo demonstra o seu amor, doando a sua vida por nós. E precisamos responder positivamente a esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Precisamos responder positivamente. A graça de Jesus, temos o amor de Jesus, seu sacrifício por nós, graças a Deus. A despeito de não reunirmos condições de amar uns aos outros, Cristo capacita-nos a amá-lo. Cristo capacita-nos a amar uns aos outros.
Por isso hoje eu consigo olhar para o meu irmão e abraçá-lo e demonstrar amor, ajudá-lo nos momentos de fraqueza, nos momentos de privações, por causa do amor de Jesus. Fomos presenteados por Jesus, Ele mesmo foi e continuará sendo o nosso maior presente. Ele foi a oferta que pagou nossa dívida, que comprou nossa liberdade. Ele foi a oferta que pagou a nossa dívida e comprou a nossa liberdade. Ele é a vida que temos hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Escritura Sagrada vai dizer, Paulo aos Colossenses: foi crucificado com Cristo, assim sou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo é a nossa vida, irmãos. Graças a Deus. Essa vida é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. E essa vida é o que nós também distribuímos às pessoas, quando nós a entregamos os nossos irmãos. Esse é o exemplo que devemos seguir. Jesus deu a sua vida por nós, e nós damos a vida que temos em nós a outras pessoas. É mandamento do Senhor, é mandamento do Senhor. Você crê que Jesus é o seu exemplo? Graças a Deus, Ele é o nosso exemplo. E você vai orar comigo nesta manhã, exaltando esse Jesus que doou a sua vida por você. Esse Jesus que doou a vida dele para perdoar os seus pecados. Graças a Deus, para te fazer justo diante de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que de uma só vez Jesus Cristo entrou. Assim como os sacerdotes entravam no templo, no santíssimo lugar, e apresentavam o sacrifício, a Bíblia vai falar aos Hebreus que Jesus Cristo entrou e de uma só vez, pagou o preço total pelos nossos pecados. Preço total pelos nossos pecados, porque agora, irmãos, em Cristo Jesus, esse sacrifício que substituiu todos que vieram antes, através desse sacrifício nós temos vida eterna hoje. Eu não preciso mais fazer sacrifício nesse sentido para obtermos a salvação, mas com essa vida que nós estamos hoje, eu e vocês somos sacerdotes que entramos na presença de Jesus e oferecemos a Ele o nosso culto racional, a nossa vida, por essa obra redentora de Cristo realizada em nós. Quero orar por você neste momento. Quero orar por você, para que o Senhor abençoe a sua vida, para que você abra os seus olhos e ame mais a Jesus. Ame mais a Jesus que o seu trabalho, que a sua casa, que os seus negócios. Ame mais a Jesus que o seu esposo, que a sua esposa, que a sua família. Ame mais a Jesus, porque tudo que nós temos e a vida que a nossa família tem, foi Ele que deu. Foi Ele que deu. Amém, irmãos? Quero orar por você. Senhor Jesus, nós entendemos, meu Deus, que a obra do nosso representante Adão falhou um dia, e que não havia mais como recuperar a raça humana, a criação de Deus, a criação que o Senhor declara para ela tristeza e arrependimento de tê-la criado. Meu Deus eterno, nós estamos aqui hoje porque através lá da falha do Adão, o sacrifício de Jesus já havia sido marcado na história, porque antes de tudo existir, Deus já tinha um plano eterno de resgate para a raça humana. Ali é oferecido como sacrifício, e um animal é morto, tipificando o Cristo que viria, meu Deus eterno. Nós vemos na frente o Isaac oferecendo, o Abraão oferecendo seu Isaac, representando, tipificando Cristo Jesus que viria. Ó Deus eterno, as profecias, os profetas messiânicos que declaravam que viria o Messias, e ele veio. Graças a Deus veio,
E na cruz, meu Deus, Ele realizou a obra perfeita, porque não mais Adão é o nosso representante, mas Cristo Jesus agora é o representante legal diante de Deus, o representante de toda a humanidade. E ali, através do golpe da morte de Jesus, a morte é tragada pela vitória, graças a Deus. O pecado perdeu forças, graças ao Senhor. O inimigo foi derrotado e sentenciado, meu Deus. A sua sentença, Deus, declarada a sua sentença. Hoje estamos aqui, Senhor, estamos aqui livres por conta do teu sacrifício. Somos livres, Jesus. O Senhor nos amou de tal maneira, como diz a tua palavra, e ali, meu Deus, foi selada, Deus eterno, a nossa nova vida em Cristo Jesus. O Senhor olha para nós e nos coloca, Senhor, como pessoas adotadas junto ao seu Filho, e hoje nós podemos falar, somos irmãos de Jesus, co-herdeiro em Cristo, graças a Deus. Graças a Deus. A maior obra de todos os tempos, meu Deus, foi essa que foi realizada lá, há cerca de 2.000 anos atrás, quando o Cordeiro foi imolado, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Aqui as nossas mazelas foram curadas, as nossas enfermidades foram curadas. O domínio que havia sobre nós de trevas, Senhor, não mais, graças a Deus. Hoje, meu Deus, nós não vivemos mais debaixo da ira e da condenação da morte. Hoje nós somos livres e conseguimos amar, graças a Deus, por causa do teu amor. Aleluias. Graças a Deus por isso, Pai. Hoje nós conseguimos falar, Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, livres, não há mais condenação para nós. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O Cristo que foi morto, a tua palavra diz que reviveu e hoje está à destra de Deus, à direita de Deus Pai, esperando, meu Deus, esperando sinal para Ele voltar, meu Deus, para buscar aqueles que foram comprados e creram na obra redentora de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, nós cremos na tua obra redentora, graças a Deus. Estamos de volta, Deus. Estamos de volta, iremos habitar contigo na mansão celestial. Vivemos um milênio lá na eternidade e depois voltaremos, meu Deus, para possuir a terra que foi preparada, meu Deus, que será preparada pelo Senhor no piscar e fechar de olhos. E nós vamos possuir, meu Deus, no nome de Jesus, e reinaremos para sempre, eternamente, junto ao Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Graças a Deus.